E aos 32 anos você teve a tua primeira gestação, né. Como que foi a perda do Rafael? Então, vou contar rapidinho, fazer uma retrospectiva aqui da vida até os 32, né. Então eu tive um relacionamento, tive um casamento, onde aparentemente seria o casamento da vida, e a gente ficou casado pouco tempo, não tive filhos. Depois eu tive um outro relacionamento também difícil. E em 2008 eu conheci o meu atual marido, pai dos meus 4 filhos. E em 2009 eu fiquei grávida do Rafael, que tem esse nome, porque era o nome que eu sempre quis dar para um filho. Desde criança eu falava: "Eu vou ter um Rafael". No entanto, às 8 semanas, mais ou menos, de gestação, eu fui fazer a ecografia para ver se o coraçãozinho estava batendo e tudo mais, e a médica, que foi uma maravilhosa, ela me explicou, me mostrou, né, o saco gestacional formado. No entanto, o embrião não tinha se desenvolvido. Ao receber essa notícia, isso, né, há 13 anos, eu eu fiquei em choque. Eu saí do consultório, da sala de exame, e eu comecei a chorar. Eu passava por um momento onde algumas mulheres que eu conhecia e que eu naquela época, naquela circunstância, eu julgava que não eram boas mães, que como essa dali que não cuida bem dos filhos está tendo mais um filho. Briguei com Deus. Tive uma revolta mesmo de: "Eu que quero tanto ser mãe, não vou poder ser mãe". Era a primeira fala que eu tive: "Eu não vou poder ser mãe". Então eu vivenciei durante muito tempo uma angústia, tristeza, raiva, perdi a fé, né. Eu era uma pessoa de muita fé. Eu falei: "Não, não pode ser, não tem". E ali me afundei mesmo num luto, sem entender as razões, né, entender e meu marido, muito companheiro, ele me explicava biologicamente o que estava acontecendo, enfim. Mas foi um momento, assim, eu digo que não se dá para medir a perda de um filho, mas eu falo que talvez, pelas circunstâncias, foi muito impactante, foi a mais difícil das perdas, né, que a gente vai falar já daqui a pouco. Mas no comecinho, você falou sobre o saco gestacional, não tinha embrião, você chegou a fazer curetagem, É. teve um aborto espontâneo. Não, então foi assim. Aí eu liguei para o médico, né, saí com essa tristeza, tal, e liguei para o meu obstetra e falei: "Doutor, não tem bebê", dele já prático: "Vamos fazer a curetagem", para evitar que eu tivesse o sangramento e tivesse o aborto espontâneo e visse, né, o descolamento, enfim. Aí eu agendei. Foi um momento bem complicado. Eu demorei para lembrar, sabe, de trazer essa memória. Foi um tempo, assim, eu não lembrava de como tinha sido, mas com a experiência toda da vida, e eu fui lembrando. Então eu fiquei sozinha na hora da curetagem. Eu não Só tinha a enfermeira e ele. Depois eu fui para um quarto gelado, sozinha, de esperar a recuperação. Então eu não foi uma experiência, não é uma experiência agradável, mas foi uma experiência em que eu me senti, assim, muito sozinha, com um certo abandono, e isso depois também demorou para eu conseguir preencher, né, para eu conseguir me acolher em relação a essa perda. Sim, a gente vê muitos relatos de muitas mães que tiveram perda gestacional, que depois que isso acontece, já no hospital mesmo, elas não têm esse acolhimento nem por parte da equipe médica, nem por quem elas são atendidas, por ninguém, assim, do hospital ou alguém que possa ir lá, né, pra que seja para acolher, para dar um abraço, qualquer coisa, Para orientar. para orientar. E aí elas sempre falam, sempre nos relatos que eu ouço, as mães falam: "Eu fiquei numa sala, sozinha, ou ninguém veio falar comigo, ou falaram de um tom agressivo, ou até mesmo eu fiquei com outras mães que tinham ganhado seus bebês numa sala, né, junto". Então, Uhum. assim, que difícil essa parte, né. Escutar o parto, né, porque escutava os bebês chorando, os bebês nascendo, e Exatamente. nós lá sem. Eu acredito ainda numa reformulação aí desse espaço nos Sim, hospitais, sabe, porque precisa ter esse acolhimento, até porque essa mulher não desista depois, porque a sim. experiência é muito traumática. E aí para você lidar com esse luto, Gisele, Então, você precisou, porque além de tudo depois você não sabia, né, "Ai, será que eu vou ser mãe de novo?", passar por toda essa fase, né. isso foi 2009, né, foi 2010, já 2009, 2010. E aí, tá, vida que segue, né. Então isso foi em janeiro, passei as férias,
Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então vamos lá, perdeu. E aquelas frases que a gente ouve, né? Ah, foi assim. Deus Ainda sabe bem de que foi todas as agora, imagina coisas. se fosse depois que nascer, porque Deus sabe de tudo, enfim. O que você Logo você tem outro filho. você vai ser abençoada. Veja bem, porque meu esposo já tinha 3 meninos, né, ele tem os dele, você cuida deles também. E aí foi indo. Em torno de uns 4, 5 meses, eu fiquei mal mesmo de não queria nem ter contato muito com meu esposo, porque eu me sentia naquela sensação de eu não consegui, eu não fui capaz, né. Mas depois disso eu fui me reconstruindo, passei por terapia, fiz tratamento até de antidepressivo e tal, eu falei: "Não, vamos lá, agora, né, eu não vou mais ficar me preocupando, vou entrar na chuva, né, vamos ver". E aí que veio a minha segunda gestação, exatamente 1 ano depois da perda, 1 ano. exatamente o dia que a ecografia que eu fui ouvir o coraçãozinho da Mariana, foi exatamente no dia em que eu não ouvi o do Rafael.